Bom, então, essa primeira aula a gente vai falar basicamente sobre esses tópicos aí, ó. O que são chaves seccionadoras e onde elas são empregadas, o que são os botões e as chaves aqui do tipo fim de curso, tá bom? O que são contadores, o que são relés e o que são sinalizadores. A gente vai ver aqui hoje. A gente vai iniciar com as chaves seccionadoras. E essa chave em especial é uma chave que é usada demais na indústria, tá bom? Porque o tipo de chave que está aí na simbologia para vocês é uma chave do tipo trifásica, que contém espaço para cadeado de proteção. Não sei também se lá na disciplina, provável também que vocês já tenham visto isso, lá na disciplina de saúde e segurança, se eu não me engano, vocês viram um pouco lá sobre a NR10. E na NR10 fala sobre algumas etapas, né, de um procedimento que é chamado de procedimento de desenergização. Então a NR10 fala o seguinte, olha, para você considerar que o equipamento, né, imagina antes da manutenção, para você considerar que o equipamento está de fato desenergizado, não basta só você ir lá e desligá-lo, seja pela chave geral lá, seja, né, pelo que for. Você precisa, dentro, né, desses passos aí, um deles é o bloqueio e sinalização. O interessante é que essa chave aqui tem esse espaço para bloqueio. Tá? Aqui na próxima imagem aqui fica melhor de se ver. Dá uma olhada aqui, olha, tem até um espaço aqui, tá vendo? Tem um orifício aqui onde está o mouse, vocês estão vendo meu mouse aí, tá, né? Sim. Beleza. Então, aqui a gente observa um orifício, olha, que é justamente o orifício onde se coloca o cadeado de bloqueio. Tá vendo? Então, quando você coloca o cadeado de bloqueio nesse orifício aqui, olha, você impede que a chave, que seja possível, né, fazer com que a chave gire aqui para um lado ou para o outro, de forma que ela seja ligada. Então, essa chave é muito usada por causa disso. Além de ser trifásica, ela tem também esse orifício aqui para cadeado de bloqueio. E não tem só um, né? Tem um aqui, geralmente tem 3, né? Um em cada ponta aqui. Justamente porque se forem mais pessoas trabalhando no mesmo local, cada uma realiza o bloqueio. Só depois que a última pessoa sair, né? A última pessoa terminar a manutenção e sair, que a chave fica liberada para ser ligada novamente. Então essa chave seccionadora trifásica, geralmente a gente vê ela no início do circuito. Tá? Então ela geralmente fica aí como responsável por energizar todo o circuito. Nesse slide anterior aqui, olha, mostrado duas simbologias, que são duas simbologias aqui bem parecidas, mas cada uma aqui é relacionada a uma norma. Uma é da NBR e outra é da IEC. Só uma outra observação aqui que eu esqueci de falar é que tudo isso que a gente vai falar, né, durante a aula, vocês podem reparar aqui que a fonte, olha, é do Senai, tá? Então tudo isso que eu estou falando aqui, e de forma até mais detalhada, está na apostila padronizada do Senai. Inclusive vocês têm acesso pela plataforma lá do meu Senai. Beleza? Então é aconselhável que vocês também dêem uma olhada nessa apostila lá, né, dê uma folheada nela lá, para vocês conseguirem absorver maiores detalhes. Mas tudo isso que está sendo falado aqui, vocês encontram lá na apostila. Beleza? Então, aqui tem até um erro, né, no slide aqui. Depois eu vou consertar aqui, olha, que aqui é chave desligada, né? Aqui está com o título de ligada, mas pelo zero aqui a gente observa que a chave está desligada. Foi um erro aqui de digitação. Então, quando a gente observa essa chave aqui instalada em algum local, se estiver apontando aqui para a posição 0, quer dizer que essa chave está desligada. Ou seja, não tem contato da entrada com a saída. Beleza? Então, teoricamente, imagina-se que a saída esteja desabilitada, se a chave estiver em boas condições. Nesse caso aqui também ficou trocado esses títulos, né? Aqui a chave já é ligada. Então você observa por quê? Se a chave estiver indicada aqui, né, na posição 1, quer dizer que está ligado. Ligado no sentido de ter contatos aqui, né, fechados da entrada para a saída. Beleza? Então vai existir condução elétrica aqui de um ponto a outro. Isso é possível ver nessa imagem aqui, olha. Depois eu vou voltar nesse slide, tá? Isso é possível ver nessa imagem aqui, olha. Aquele tipo de chave, é claro que não é a mesma coisa, mas aquele tipo de chave lá funciona basicamente por uma lógica de contatos, tá? Você tem os contatos da entrada, certo? E quando você, de forma mecânica, pressiona esses contatos, ele fecha o que é entrada com saída, certo? Então, nesse caso aqui, olha para esse terminal de baixo aqui. Você tem um terminal aqui com parafuso, tá vendo? Dos dois lados, uma entrada para saída, e aqui você tem uma espécie aqui, olha, de contato elétrico aqui, olha. Ele fica aberto inicialmente, não sei se está dando para todo mundo ver aí, então um aqui melhor, olha. Ele fica aberto aqui inicialmente, no instante que você pressiona essa chave aqui, olha, ele fecha os contatos, beleza? Da mesma forma, acontece com
a chave aqui seccionadora. Então, no momento que você gira essa chave, ela tem contatos lá que comutam, tá? Mudam de posição e energizam o circuito, tá? Fecham um contato elétrico aqui. Pegando outro gancho aqui da parte da NR10, uma das etapas da desenergização lá, né, do processo de desenergização, é o chamado de aterramento temporário. Então, uma das etapas, você precisa aterrar o ponto antes de onde você vai dar manutenção. Beleza? Então, ponto aí no caso de entrada de energia. Algumas chaves trifásicas dessa aqui, ela já vem com a posição, olha, de aterramento temporário. Então, ao invés de alimentá-la só com os cabos aí, no caso fase, né, imaginando que ela seja trifásica, se alimenta com 3 fases, ela vai ser alimentada também com terra. Porque quando você gira a chave nessa posição, ela faz aqui um curto-circuito mesmo, tá? Da fase com terra. Fazendo um processo aí que a gente chama de equipotencialização. Então, nesse momento, as 3 fases e o terra vão estar no mesmo potencial, que é 0 volt. Então, isso aqui, para manutenção, para sistemas de manutenção, é muito interessante, porque você eliminou um processo, né? Antes, precisaria de você ter um cabo lá, e você curto-circuitar as fases e fazer o aterramento de forma manual. Quando você já tem essa chave aqui no painel, o que você precisa fazer é o quê? Vira a chave para a simbologia de aterramento aqui e bloqueia, coloca os cadeados aqui. Nesse momento aí, você já matou 2 etapas, né, com uma porrada só aí. Já fez o bloqueio, já fez também o aterramento temporário de forma rápida e eficaz. Beleza? Bem tranquilo. Chave seccionadora é a primeira, justamente porque ela é a primeira que a gente vê aí quando a gente depara com um painel elétrico, principalmente. Aqui a gente tem as botoeiras, tá? Esse botão aqui é um botão chamado de botão do tipo cogumelo. Deixa eu dar um zoom aqui de novo. Esse botão aqui, olha, é chamado de botão do tipo cogumelo, justamente porque a parte aqui onde você toca de forma mecânica para ele ser acionado, tem aqui parece de fato um cogumelo, né? E ele tem uma superfície com esse formato justamente para ter uma facilidade na hora de você apertar. Então, uma pequena pressão mecânica que você faz aqui nessa chave já é o bastante para ela comutar os seus contatos. Por isso, essa chave ela é muito usada em sistemas de emergência. Então, é comum que em painéis elétricos você tenha uma botoeira lá chamada de botoeira de emergência. É uma botoeira com retenção, que você encosta nela, ela abre o circuito e deixa o circuito aberto, de forma rápida. Então, é interessante, vocês vão ver isso mais para frente um pouco, né? Mas é interessante que sempre quando você for desenvolver um circuito para acionar determinado motor, esse circuito tenha um botão de emergência, né? Botão de emergência, botoeira de emergência, como queira, tá bom? Então, esse tipo de botão aqui, geralmente é um botão com retenção, igual eu falei. O que quer dizer com retenção? Ele não tem retorno por mola, tá? Então, se você bate a mão nesse tipo de botão lá, ele fica naquele estado até que você vá lá de novo e destrave ele para ele voltar à posição original dele, tá bom? Então, aqui tem, basicamente, aqui, olha, dá pra gente comparar 2 estados desse botão, que a gente tem aqui, olha, um contato que é chamado contato NF, tá? Esse NF vem de normal fechado ou normalmente fechado, tá? Cada literatura chama de uma forma. E a gente tem, aqui na parte de baixo, um contato que é chamado de contato NA, contato normal aberto ou normalmente aberto. É comum a gente encontrar também essa indicação aqui em inglês. Então aqui viria como NC, né, de closed, fechado, e aqui embaixo viria como NO, de open, de aberto. Tá? Então NC ou NF é a mesma coisa, e NA ou NO também é a mesma coisa. Tá? Indica como que aquele contato vai estar na situação de repouso. Tá? Então, sem ninguém acionar aquele botão, sem ninguém acionar, né, sem nenhuma força ser aplicada naquele botão, como que ficam os estados ali, né? Como que estão os botões? Como estão os botões? Não, como que estão os contatos? Então, esse do tipo NF, ele fica sempre fechado, caso o botão não seja acionado, e o NA ele fica sempre aberto, caso não seja feito nenhum acionamento. No instante que eu faço o acionamento, ou seja, que eu aperto esse botão aqui, ó, eu pressiono esse botão para baixo, o que acontece é o que a gente espera, né? O que é normal fechado, abre, e o que é normal aberto, fecha. É o que a gente observa nessa figura do lado, olha aqui. No instante que eu pressionei para baixo aqui, olha,
esse botão, o contato, tá vendo? Olha, que era normal fechado, ele abre, olha só. E o que era normal aberto, olha aqui, fecha. Beleza? Então vou fazer aqui a primeira pergunta para vocês aqui e respondam para mim, por favor, aí pelo chat ou abram o microfone. A pergunta é a seguinte, olha, eu acabei de falar que esse tipo de botão, ele é usado como emergência, como uma botoeira de emergência. Quando eu quero que tudo para a qualquer momento, eu vou lá e dou um tapa nessa botoeira para ela parar. A pergunta é a seguinte, se eu for instalar essa botoeira aí no acionamento de um motor, pergunta simples, hein? Qual o contato que eu devo usar na linha principal? Um contato do tipo NF ou um contato do tipo NA da botoeira? NF, porque quando você aperta ela, ela abre o contato e bloqueia. Perfeito. Alguém discorda aí? Perfeito. Ederson falou aí, Matheus também falou aqui. Exatamente. A lógica é essa, né? Se eu quero que abra o contato. Perfeito, Camila, isso mesmo. Se eu quero que abra o contato quando eu acionar, a ideia é que eu use uma lógica de contato do tipo NF. Dessa forma o contato vai abrir e interromper a passagem de corrente elétrica. E da mesma forma, a gente já pode pensar o seguinte, olha, e se eu quiser colocar no meu painel, por exemplo, uma lâmpada indicando o estado de acionamento de emergência. Toda vez que eu aciono a botoeira de emergência, eu quero que uma lâmpada seja acionada. Aí seria o contrário, né? Eu colocaria essa lâmpada no contato aqui NA. Toda vez que eu pressiono o contato NA vai fechar, não é assim? E a lâmpada acenderia. Então, basicamente é isso aí que a gente já pode começar a pensar. Tranquilo?